Hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso caminho de mesa. Na primeira aula, fizemos as folhas e as flores. E eu deixei a quantidade de material mais ou menos que eu tinha usado. Eu falei na aula anterior, da semana passada, que hoje eu iria falar quanto que eu usei para fazer todo esse caminho de mesa, qual a quantidade de material que eu usei. Então, vamos lá. Eu usei um rolo desse aqui de 400 gramas do barroco, do vermelho. Usei um inteiro desse aqui e mais um pouquinho do branco, né, de 400 gramas, número 6, barroco também. E para fazer as folhinhas, eu comprei dois desse aqui de 200. Eu usei um inteiro e mais um pouco desse aqui. Lembrando que, além das florzinhas, as folhinhas e as 3 toalhinhas, eu também usei a linha para fazer a costura do nosso trabalho. Eu usei também uma agulha número 3, usei uma agulha de sapateiro para costura e usei uma tesoura para o arremate. Vamos precisar também das 15 florzinhas brancas, das 15 vermelhas e das 30 folhinhas que fizemos na aula passada. Ele ficou ao todo com 1,70 m de comprimento por 54 de largura, contando de cada ponta de cada folha. O link das flores e das folhas estão na descrição desse vídeo. Então vamos à nossa aula. Vamos começar então fazendo as toalhinhas. Começo fazendo um círculo mágico. Vou fazer a minha laçadinha aqui e fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Dentro do anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos, ficando assim com um grupinho de 12 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Feito meus 12 pontos altos, eu vou puxar aqui, alongar o meu barbante. Vou puxar aqui para fechar. E vou prender aqui na primeira correntinha do primeiro ponto, na terceira correntinha do primeiro ponto. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou passar aqui para o próximo ponto com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto de base eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto eu vou fazer mais 2 pontos altos. E vou fazer assim por toda a volta do trabalho, 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, nessa carreirinha, eu vou ficar com 24 pontos altos. Feito meus 12 pontos altos, eu vou puxar aqui, alongar o meu barbante. Vou puxar aqui para fechar. E vou prender aqui na primeira correntinha do primeiro ponto, na terceira correntinha do primeiro ponto. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou passar aqui para o próximo ponto com ponto baixíssimo.
Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto de base eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto eu vou fazer mais 2 pontos altos e vou fazer assim por toda a volta do trabalho, 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, nessa carreirinha, eu vou ficar com 24 pontos altos. Terminei a minha segunda correntinha. Vou vir aqui onde eu fiz as 3 correntinhas e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Agora, vou fazer mais uma correntinha que vai ser a nossa separação. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, fazendo um ponto alto. Faço uma correntinha e passo para o próximo ponto alto, fazendo um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta do nosso trabalho. Um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto em cada ponto alto, separados por uma correntinha. Terminei a minha terceira correntinha, fiquei com 24 pontos altos separados por uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais 2 correntinhas de espaço. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas e no próximo ponto alto faço mais um ponto alto. Então, nessa carreirinha, nós vamos trabalhar assim, fazendo 2 correntinhas de separação e ponto alto sobre ponto alto. Terminei a minha quarta carreirinha. Vou contar aqui 1, 2, 3 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Aqui onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. Em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, essa carreirinha vai ser assim, 2 pontos altos dentro do espaço das 2 correntinhas e um ponto alto em cima de cada ponto alto até o final da nossa carreirinha. Terminei a quarta carreirinha, vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e fechar com ponto baixíssimo. Vamos começar agora a trabalhar a nossa sexta carreirinha. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto por 5 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei 5 pontos altos. Então, eu fiz o aumento nesse primeiro ponto aqui da carreirinha anterior. Trabalhei 5 pontos altos, então esse segundo ponto da carreirinha anterior eu não trabalhei. Eu vou trabalhar no próximo ponto. Então, os 5 pontos altos vai dar sempre assim.
um aumento no primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, eu não tenho aumento. No próximo, eu tenho aumento. No próximo, eu não tenho aumento. E no próximo, eu tenho aumento. Então, é um sim e um não. Então, fizemos aqui um aumento nesse. Trabalhamos 5 pontos altos. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui no próximo ponto da quarta carreirinha. Cheguei aqui no próximo ponto. Vou fazer o meu aumento. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, eu faço o meu aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, entre esse aumento e esse aumento, ficou esse ponto aqui, ó, tá vendo? Então, eu trabalhei esse aumento em cima desse ponto, aí fiz os 5 pontos altos e no próximo aumento, pulei esse aqui, no próximo aumento, eu fiz em cima desse aumento. Nós vamos fazer isso por volta de todo o nosso trabalho. Então, 5 pontos altos e um aumento. 5 pontos altos e um aumento. Terminei a 6ª carreirinha, vou vir aqui na 3ª correntinha do primeiro ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos começar agora, então, a 7ª carreirinha, que vai ser o ponto pipoca. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, fiquei com 4 pontos altos em 2 pontos de base. Feito isso, eu alongo o meu barbante, venho aqui na minha primeira correntinha, vou pegar aqui a minha laçadinha, vou puxar e vou ajustar o meu ponto. Fiz o meu primeiro ponto pipoca. Vou fazer 2 correntinhas e vou passar para o próximo ponto alto, para o ponto alto seguinte. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, fiquei novamente com 4 pontos altos. Vou puxar o meu barbante. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, vou introduzir a minha agulha, vou puxar aqui, ó, ao meu fio, vou puxar aqui por trás e vou ajustar. O meu ponto pipoca eu faço assim, eu não sei se tem alguém que faz de um jeito diferente. O meu jeito de fazer é desse modo. Faço 2 correntinhas. E aqui sem nenhum aumento, ó, no próximo ponto eu venho e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo ponto de base, né? Então, no próximo ponto eu faço mais 2 pontos altos. Vou ficar com 4 pontos altos em cada 2 pontos de base, ó. No primeiro ponto de base eu fiz 2 pontos altos, no segundo ponto de base eu fiz 2 pontos altos, fiquei com 4 pontos altos. Puxo aqui o meu fio, né? Alongo a minha laçadinha, venho aqui no primeiro ponto alto do grupinho de 4, pego aqui o fio e puxo ele e ajusto o meu ponto. Feito isso, eu faço 2 correntinhas e passo para o meu próximo ponto alto. Faço a mesma coisa, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos, alongo meu fio, venho no primeiro ponto, introduzo a agulha e pego o barbante por trás, puxo ele e ajusto para formar o meu ponto pipoca. Faço 2 correntinhas e vou fazer tudo novamente em volta de todo o meu trabalho. Nós vamos fazer isso.
Terminei a minha 7ª carreirinha, que é com os meus pontos pipoca. Vou fazer aqui as 2 últimas correntinhas e me sobraram aqui, ó, os 2 pontos altos. Deu certinho a minha carreirinha. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou puxar aqui, vou vir aqui no primeiro ponto do grupinho de 4, pego a linha, puxo para trás, ajusto, faço 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, onde eu tenho a minha primeira correntinha, minha 3ª correntinha, né? Eu fiz 3 correntinhas para começar aqui a carreirinha, então eu vou vir aqui na 3ª correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Tá ficando assim o nosso trabalho. Vamos começar agora a próxima carreirinha. Vou fazer mais um ponto baixíssimo para chegar aqui no espaço de 2 correntinhas. Vou subir 2 correntinhas para dar altura de meio ponto alto e vou fazer aqui dentro do mesmo espaço, vou fazer meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha e passo para o próximo espaço de 2 correntinhas. Vou fazer aqui meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Então, eu fiz 2 meio ponto alto aqui no espacinho de 2 correntinhas. Faço uma correntinha e passo para o próximo espacinho. Vou fazer meio ponto alto. No mesmo espaço, eu laço minha agulha, ó, venho aqui, puxo o fio, fico com 3 laçadinhas. Laço o barbante e puxo as 3 laçadinhas. Esse é o meu meio ponto alto. Faço uma correntinha, passo para o próximo espacinho, faço meio ponto alto e faço mais um meio ponto alto. Então, são uma correntinha e 2 meio ponto alto em cada espacinho de 2 correntinhas. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas, né? Vou para o próximo espacinho, faço meio ponto alto. Laço novamente a agulha, faço meio ponto alto. Fiz meus 2 meio ponto alto no espacinho de 2 correntinhas. Eu faço uma correntinha de separação e passo para o próximo espacinho. Vamos trabalhar assim, então, por toda a volta do nosso trabalho. Terminei a minha carreirinha de pontos, de meio pontos altos. Vou fazer aqui a minha última correntinha e vou prender aqui na 2ª correntinha do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar e vou cortar a minha linha, que agora a gente vai mudar de cor. A gente vai usar agora, voltar a usar o verde folha. Terminei minha 8ª carreirinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos começar a 9ª carreirinha. Vou escolher aqui um espacinho de correntinha e vou amarrar aqui a minha linha verde folha. Vou fazer aqui 2 correntinhas para dar a altura do meio ponto alto e vou fazer mais um meio ponto alto aqui dentro desse espaço. Sem nenhuma correntinha, eu passo para o próximo espacinho de uma correntinha e faço meio ponto alto. No mesmo espaço, eu faço meio ponto alto. Passo para o próximo espaço de uma correntinha e faço 2 meio ponto alto. 1, 2. Passo para o próximo espaço de uma correntinha e vou fazer mais 2 meio ponto alto. Então, aqui nós não temos aumento, nós temos 2 meio ponto alto em cada espaço de uma correntinha. Passo para o próximo espaço, faço um meio ponto alto, 2 meios ponto alto. Assim eu vou fazer por volta de todo o nosso trabalho. Um meio ponto alto, 2 meio ponto alto.
Terminei a carreirinha de meio pontos altos, vou vir aqui na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no próximo ponto, né, no próximo meio ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazer, então, um ponto alto para cada meio ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Por toda a volta da nossa carreirinha, sem nenhum aumento. Então, essa carreirinha vai ser assim. Quando for para fechar, a gente volta para fechar. Terminei. Ele ficou assim. Essa é a última carreirinha. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha, vou puxar e vou cortar. Vou fazer, então, mais duas dessas toalhinhas, e aí a gente vai começar a montar o nosso caminho de mesa. Vamos, então, começar a fazer a junção das nossas peças. Como eu disse no começo, para prender as flores e as folhas, para começar a prender as flores, eu tenho aqui 84 pontos. 84 pontos altos. Para poder marcar, quem tem marcador, marca com marcador. E quem tem os fios, quem não tem o marcador, pode ser com um fio. Eu tenho alguns marcador e tem alguns fios, né? Como eu já mostrei. Eu vou marcar com os fios. Eu vou marcar esse aqui com o marcador para quem tiver com o marcador saber como que vai marcar. Então, eu vou marcar assim, ó. Vou marcar de 2 em 2. Então, o marcador, eu vou colocar ele aqui. Ó, marquei dois pontos. É assim que nós vamos marcar, tá? Marquei esses 2 pontos. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou marcar meu 8º e 9º ponto. Oitavo e 9º ponto. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou marcar o meu 7º e 8º ponto. A partir daqui eu vou marcar com o meu barbante, porque eu não tenho mais marcador. Então, eu marco o 7º e o 8º ponto. Vou amarrar aqui. Prender, né, para não escapar. Agora eu conto. Marquei esses 2, agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Marco o 8º e o 9º ponto. O 8º e o 9º ponto. Agora eu marco, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tinha deixado 6. E vou marcar o 7º e o 8º ponto. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marco o 8º e o 9º ponto. Marquei o 8º e o 9º ponto. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marco o 7º e o 8º ponto. Marquei o 8º e o 9º ponto. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E marco o 8º e o 9º ponto.
Vamos marcar, então, toda a volta do nosso trabalho e aí eu volto. Terminei, fiz as minhas 10 marcações. Um tem 7 e o outro tem 6, né? Se algum de vocês, se algum repetir 2 de 7, 2 de 6, não tem problema. O que não pode dar é mais que 7, né? Igual 8, 9 ou menos que 6, 5, tipo assim, tá? Então, mesmo que repetir 2 ou 3, a mesma quantidade, não tem problema. Contanto que seja separado assim e a gente fique com 10 marcação, 10 espaço, para que as flores não fiquem muito juntas. Vamos começar então a trabalhar nas nossas flores. Eu vou trabalhar sempre os 3 pontos altos duplos de cada pétala, tá? Quando for prender, então nós vamos prender nos 3 pontos altos duplos de cada pétala. Vou colocar aqui então a minha linha na agulha. Quando eu for trabalhar com a pétala branca, eu sempre vou trabalhar com a linha branca, e quando for com a flor vermelha, sempre com a flor vermelha. Pegando aqui a parte de trás, ó, então nós temos aqui as 3 pétalas. Nós vamos trabalhar, vou virar aqui então, vou amarrar o meu barbante aqui na alcinha de trás da pétala, tá vendo? Então, eu vou virar ela aqui para vocês verem melhor. É a primeiro ponto alto duplo, vou amarrar. Depois nós vamos fazer o arremate. Vou pegar aqui novamente e vou fazer aqui mais um nozinho. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui tem o meu marcador, onde eu marquei os 2 pontos. Eu tenho 2 pontos marcados aqui, eu vou vir nos 2 pontos anterior, tá? E vou pegar aqui a parte de trás da minha folha, da minha toalhinha, né? Vou pegar a parte de trás e vou fechar ela aqui. Vou vir novamente aqui na minha terceira pétala, né? Na minha primeira pétala, e vou vir aqui pegando a parte de trás e vou prender aqui. Vou vir aqui na minha segunda pétala, vou vir aqui na primeira novamente e vou prender aqui, pegando a parte de trás. Agora eu vou vir na minha segunda pétala novamente e vou vir aqui no meu segundo ponto, no meu penúltimo ponto antes do marcador. E vou prender, pegando a parte de trás. Agora eu venho aqui na minha terceira pétala e vou lá na segunda, na penúltima, né? Antes do marcador, na última antes do marcador, e prendo com a minha linha. Volto aqui na terceira pétala e prendo com a minha linha. Feito isso, eu ponho a linha por trás, puxo ela por trás e vou prender ela aqui. Vou prender ela aqui, ó. Vamos prender ela. Vamos fazer mais um, para ela ficar bem presa. Dar um nozinho. E vamos cortar. E depois nós vamos vir fazendo o arremate. Está presa, então, a minha primeira pétala. Eu prendi, então, os 3 pontos duplos nos 2 pontos antes do marcador. Agora, a próxima pétala, eu vou pular os 2 pontos que eu marquei e vou trabalhar
aqui nos 2 pontos seguintes após o marcador. Vamos agora prender a segunda pétala. Então, eu deixo as duas pétalas, os dois pontos que eu marquei, eu não trabalho eles, eu vou trabalhar agora no próximo ponto, depois da marcação. Então, eu começo na primeira pétala, pegando a parte de trás, a alcinha de trás, eu vou amarrar ela. Fazer meu primeiro nozinho. Agora, eu venho dentro dela, pegando aqui as duas alcinhas de trás e prendo aqui. Venho aqui na parte de trás, pego as duas alcinhas, então deixo os dois sem trabalhar, pego as duas alcinhas e prendo a minha pétala. Agora, eu volto na mesma pétala e prendo novamente pegando as duas alcinhas de trás. Então, ela tá presa aqui, ó. Agora, eu venho aqui na mesma alcinha e pego a segunda pétala, pegando a parte de trás. Então, nós vamos pegar aqui a parte de trás da minha pétala, ó. Pego a parte de trás e puxo. Agora, eu venho aqui no próximo ponto alto e prendo novamente. Esse aqui é o segundo ponto alto que nós vamos trabalhar e prendo ela. Prendo no segundo ponto alto. Venho aqui na segunda pétala e prendo ela. Novamente, na segunda pétala. Volto no segundo ponto alto e venho na terceira pétala, pegando a parte de trás. Volto no segundo ponto e volto na segunda pétala, na terceira pétala, né? E prendo na parte de trás. Agora, eu coloco ele para trás e vou prender aqui para ficar bem firme o nosso trabalho. Prendo mais uma vez. E vou cortar para arrematar depois. Então, ele ficou assim, ó. Ficou desse jeito. Vamos agora, então, trabalhar com a flor vermelha. Então, para que vocês tenham uma noção, para a gente poder juntar elas, eu vou prender também a flor vermelha aqui. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos antes da marcação, que nós marcamos aqui os 2 pontos. Então, nós trabalhamos esses 2 pontos e os 2 pontos depois. Então, eu começo prendendo aqui, eu tenho os meus 3 pontos duplos. Eu venho aqui no primeiro ponto duplo e vou amarrar aqui a minha linha. Amarrei a minha linha. Agora, eu venho aqui na parte de trás da minha flor e prendo ela assim. Feito isso, eu venho aqui, então, tem os 2 marcados, eu venho aqui na parte de trás, pegando aqui a parte de trás e puxo o meu fio. Volto lá na primeira pétala, na parte de trás, e volto aqui no primeiro ponto, na parte de trás. Venho aqui na segunda pétala, na parte de trás. Aqui é a segunda pétala, na parte de trás, e puxo o fio. Venho no segundo ponto
e prendo o fio. Volto na segunda pétala e prendo novamente o fio. Passo para a terceira pétala e prendo o fio. Venho no segundo ponto, prendo o fio novamente. Volto na terceira pétala, prendo o fio e volto novamente no segundo ponto e prendo o fio. Contanto que ele fique bem preso, então vocês podem passar do jeito que vocês achar melhor. Duas vezes no mesmo ponto, 3 vezes no mesmo ponto, contanto que vocês achem que ele esteja bem preso. Então, eu prendi bem ele, eu vou prender mais uma vez, ó. Importante é ele ficar bem preso. Agora, eu levo ele para trás, né? Levo o ponto para trás. Vamos virar o trabalho. Ele está aqui atrás, agora nós vamos fechar ele aqui, prender bem. O importante é ele ficar bem preso. Então, do jeito que vocês acharem melhor, vocês prendam as 3 pétalas, vocês prendendo as 3 pétalas nos 2 pontos altos, isso é o mais importante. E que fique um trabalho bonito e discreto, isso é o mais importante. Agora, eu vou deixar um pedaço aqui e depois eu vou arrematar. Vou prender aqui, vou cortar e depois arrematar. Agora, vamos virar as nossas pétalas. Então, elas estão assim, ó. Nós vamos virar as nossas pétalas do avesso e nós vamos trabalhar ela do avesso. Então, se eu vou fazer a vermelha com a branca, então eu vou trabalhar com a flor com a linha vermelha. Vou separar aqui as meus 3 pontos altos duplos, e vou trabalhar neles, dos meus 3 pontos altos duplos. Então, são esses 3 aqui. Eu vou começar amarrando, então, sempre trabalhando no fio de trás de cada pétala. Todo o trabalho vai ser feito no fio de trás da pétala, de cada pétala, e quando for as folhinhas, também é a parte de trás de cada pétala, de cada folhinha. Vou amarrar aqui, ó, vou dar um nó. Então, aqui é a mesma coisa, vocês vão fazendo conforme vocês vão vendo que vai ficar bom. Peguei a primeira pétala, né, das 3 duplas. Vou trabalhar aqui na primeira pétala, ó, pegando os 2 fiozinhos de trás. Voltei aqui na primeira e volto na primeira pétala. Fechei as 2. Passo para a segunda pétala. Pego aqui o fio de trás. Venho na segunda pétala aqui, pego o fio de trás. Sempre pegando o fio de trás e vou prender aqui. Novamente, eu pego a segunda com a segunda pétala e prendo ela aqui. Vou na terceira pétala, pego os 2 fios de trás, venho aqui na terceira pétala, pego os 2 fios de trás e prendo. Novamente, vou na terceira pétala com a terceira pétala e prendo. O meu jeito que eu acho mais fácil de prender é assim. Então, vocês façam do jeito que vocês acharem melhor, que fica mais discreto. Então, mais uma vez, eu vou prender aqui a terceira pétala, para ficar bem firme. Vou dar um nozinho
e vou trazer o fio pra cá. Vou trazer o fio pra cá e vou cortar ele, porque depois eu vou arrematar. Depois a gente vai arrematar um por um, né? Então, ó, vou virar pra vocês verem. Então, desconsiderando os arremates, que nós vamos sumir com eles depois, então eles vão ficando assim. Olha só. Prendi então esse lado, agora eu pulei os dois onde eu tinha marcado e vou prender essa pétala nesses dois depois do marcador. Vou pegar então o meu primeiro fio, meu primeiro ponto duplo e vou prender ele, vou amarrar ele aqui pegando a parte de trás. Vou vir aqui dentro dele, vou fazer mais uma laçadinha. Pulei aqui os dois, vou vir aqui no primeiro, pegando a parte de trás e vou prender ele aqui na parte de trás, né? Pegando os dois fios. Vou vir aqui no primeiro ponto novamente e vou prender ele novamente. Vou vir aqui no mesmo ponto, no primeiro ponto, e vou no segundo ponto alto, no segundo ponto duplo, pegando o ponto de trás. Vou vir no segundo ponto alto e vou vir no segundo ponto duplo, pegando o mesmo fio de trás. Vou vir no segundo ponto alto e vou vir no terceiro ponto duplo, pegando o fiozinho de trás. Volto no segundo ponto alto e volto no terceiro ponto duplo, pegando o fiozinho de trás. Novamente, eu faço o mesmo processo, segundo fio, segundo ponto alto, terceiro ponto duplo, vou dar um nozinho e agora eu venho aqui atrás e prendo ele, fazendo aqui o meu nozinho e vou cortar para fazer o arremate. Então, ó, eu trabalhei os dois fios de cá, pulei os dois que eu prendi e trabalhei os dois de cá. O branco, eu fiz a mesma coisa, trabalhei os dois de cá, pulei os dois e trabalhei os dois. Agora, a próxima flor vai ser a branca, onde nós vamos trabalhar aqui, pulando o nosso marcador aqui, os nossos dois pontos, e vamos prender aqui como nós prendemos. Então, eu vou fazer aqui por volta de todo o trabalho e aí eu volto para mostrar como ficou. Vou pegar a minha linha da mesma cor que as folhinhas e vou cortar um pedaço. Aqui está a minha folhinha. Aqui está a minha agulha já com a minha linha. Eu vou virar o meu trabalho do lado do avesso. Virei meu trabalho do lado do avesso. E aqui eu vou encaixar a minha folhinha entre as flores, ó. Entre as flores, tá vendo? Vai ficar assim. A folhinha aqui tá do lado do avesso a toalhinha tá do lado do avesso. Então, tá certinho, conferido. Vou prender. Feito isso, eu vou prender ela. Vou marcar ela aqui, ó. E vou contar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá vendo? E aqui já é o meu ponto picô da folhinha. Então, eu vou prender aqui
a minha folhinha no 5º ponto. Vou fazer aqui um nozinho. E depois a gente vai arrematar esse nozinho, né? Vou fazer aqui um nozinho. Vou contar aqui, então, porque essa parte aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, ela vai ser presa aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos da florzinha branca. No caso aqui, né? Da florzinha branca. Então, eu vou pegar a linha de trás da florzinha branca e vou pegar aqui a minha folhinha. Também a parte de trás da folhinha, o ponto de trás. E vou prender. O próximo, eu pego, ó, vou fazer mais uma vez aqui para prender, ficar bem preso primeiro. Agora, o próximo, eu venho pegando o próximo ponto. Pego o fiozinho de trás e o fiozinho de trás da folhinha. Pego o próximo fio da folhinha, da florzinha e da folhinha, sempre o fiozinho de trás, ó. Vou pegando e vou passando. O próximo, vou pegando aqui e vou passando. Vou pegando aqui e passando no pontinho de trás. Se você deu mais de 5 pontos, não tem problema, contanto que fique preso assim. Então, nós chegamos aqui, ó, o ponto, as 2 correntinhas, chegamos aqui no ponto, na junção das 2 flores, ó. Chegamos aqui, então, eu vou passar aqui por dentro das 2 correntinhas, ó, vou prender mais uma vez, passar 2 vezes. Então, ó, a junção das 2 flores, eu vou passar aqui entre as 2 correntinhas. E vou subir aqui, ó. Pego o ponto de trás da flor e o ponto de trás da folha. Pego o ponto de trás da flor e um ponto de trás da folha. Ó, vou subindo aqui. Um ponto de trás e o ponto de trás da folha. Aqui é a mesma coisa, ó, o ponto de trás e o ponto de trás da folha. Ó, a folha está aqui, ó. Então, eu vou pegar esse ponto de trás aqui, ó. Vou subindo. Cada ponto da flor, eu pego um ponto de trás da folha. E vou subindo até chegar num ponto antes do ponto picô. Ó, cheguei aqui, ponto de trás da folha. Esse aqui, o ponto de trás da folha. Pego o ponto de trás da folha e o ponto de trás da flor. Aqui é o último ponto, então eu vou fazer 2 vezes, para ficar bem preso. Vou fazer mais uma. E aqui eu vou passar por dentro aqui. E vou cortar um pouco mais comprido para depois fazer o arremate. Então, na hora que eu viro o meu trabalho, ó, olha só. Ficou assim, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Ficou os pontos picô para fora e o restante ficou preso entre as flores. Vamos fazer então mais uma vez. Vamos virar novamente nosso trabalho do avesso. Vou acertar ele aqui. Vou pegar a minha folha. Vou prestar atenção porque eu já fiz o arremate, então vou prestar atenção para deixar ela do avesso, né? Então, ela tá aqui do meu avesso. O trabalho também está do avesso. Eu vou acertar aqui e vou contar quantos pontos eu tenho. Porque as minhas folhinhas, nem todas ficaram com a mesma quantidade de pontos.
Alguns ficou com um a mais, outro ficou com um a menos. Então, esse ficou com 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fechar ele aqui, né? Vamos vir aqui. Vou amarrar. Dar um nozinho aqui para depois arrematar. Aí, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o quinto ponto. Então, eu vou prender ela aqui e aqui. Vamos prender mais uma vez. Prendi mais uma vez. Agora eu vou descer prendendo em cada ponto, no ponto de trás, em cada ponto da flor, eu prendo no ponto da folhinha. Então, venho aqui no ponto da flor, pego 2 pontos de trás, sempre 2 pontos que fica mais, para ficar mais firme, e pego 2 pontos de trás da folhinha, os pontos de trás. Vou descendo, então. Se você fizer mais de um ponto, prender mais de um ponto, mais de uma vez o ponto, não tem problema também. Contanto que ele fique discreto e fique no ponto de trás, não dá para perceber na frente. Então, ó, eu vou descendo. Cheguei aqui, ó, na junção, então, das duas cores, mais as duas correntinhas que eu tenho aqui. Então, eu vou prender aqui, ó. Prendi aqui e peguei aqui a correntinha da folhinha. Vou prender aqui 2 vezes, para ficar bem firme. Ó. E agora eu vou subir aqui prendendo, pegando os 2 pontos de trás da folhinha e prendendo aqui nos pontos de trás, né, da florzinha e da folhinha. Sempre da florzinha e da folhinha. E vou prendendo aqui, ó. Peguei o mesmo ponto, tá vendo? Contanto que ele fique preso e bem discreto, não fique espaço. Aqui, ó, tá vendo? Ele não fica espaço, ó. Fica certinho. Então, eu vou prendendo aqui, vou pegando aqui o pontinho de trás. Vou pegando aqui o pontinho de trás da folhinha. E vou prendendo de trás e de trás, ó. Vou prendendo. Até chegar aqui no meu último ponto baixo da folhinha. Ó, prendi aqui, vou prender aqui, vou prender nesse mesmo aqui, para que chegue até aqui pelo menos, ó, para que chegue pelo menos até aqui. Então, você tem que tentar chegar pelo menos até aqui, para ele não ficar solto, torto, tá vendo? Esse é um detalhe também que a gente tem que prestar atenção. Então, se não deu porque você fez menos ponto na sua folhinha, então você vem aqui, prende, ó. Você quer ver que vai dar certinho? Prende aqui, aí vem aqui, que sempre ele tem que chegar na segunda pétala. Sempre, igual aqui, ele começou aqui na segunda pétala. Então, aqui ele tem que ir na segunda pétala. Então, você tem que pegar pelo menos 2 pontos da segunda pétala. Eu peguei um ponto, vou pegar mais um ponto, ó, da segunda pétala. E vou prender aqui. Ó, meu último ponto já deu, né? Ó, já prendi, ó, na segunda pétala. Vou prender mais uma vez. E vou agora prender a última vez e fazer o meu nozinho para depois fazer o arremate. Então, vou cortar. Vou cortar. Ó, vou virar. Olha só como que ele ficou. Peraí. Olha só como ele ficou, tá vendo? Prendi todas as minhas folhas, elas ficaram assim, ó. Com todas presas. Já fiz a minha primeira toalhinha.
Agora eu vou arrematar essa toalhinha, vou fazer mais 2 dessa, vou ficar com 3 iguais a essa, e aí eu venho pra gente prender as 3 toalhinhas para formar o nosso caminho de mesa. Está pronto as minhas 3 toalhas. Eu já terminei, fiz apliquei as folhas e as flores. Então, agora nós vamos juntar as 3 peças. Para vocês terem uma ideia, eu vou posicionar aqui o bico, ó, para vocês verem. Vou posicionar as folhas para vocês verem como que vai ficar. Então, eu vou colocar essa folha nessa aqui e essa folha nessa aqui. Então, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar desse jeito. Depois eu vou mostrar ela inteira. Então, agora eu vou mostrar como que a gente vai costurar essas 2 folhas. Cortei a minha linha, já coloquei na agulha. E também temos outro detalhe. Você pode colocar a flor branca com a flor branca ou a flor branca com a flor vermelha. Eu vou colocar a flor branca com a flor vermelha, para fazer a junção das 2 peças. Então, nós vamos vir aqui com os 2 bicos, juntar ele aqui, ó, encaixar ele aqui, né? Então, eu vou vir na primeira correntinha, pegando aqui o ponto de trás, vou amarrar. E agora, ó, eu vou vir na ponta do outro bico, pegando a ponta de trás e vou costurar o bico, né? Vou passar a linha pelo bico, vou juntar, ó. Tá vendo? Tá juntando. Juntei eles. Vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Vou repassar para reforçar. E agora, ó, eu vou subindo. Então, aqui nós temos as correntinhas e aqui nós temos a parte desse lado aqui das correntinhas e temos aqui a primeira parte do outro ponto da folhinha, né? Nós vamos juntar os 2. Ficou bem encaixadinho, então nós vamos pegar toda a parte que encaixou aqui, ó. Vamos começar a costurar. Vou pegando um fio daqui, um fio de uma peça do lado de trás e o fio da outra peça do outro lado. Você vai fazendo do jeito que você achar que vai ficando o mais discreto possível a costura. Então, às vezes dá certo para mim de um jeito e para você fica melhor do outro jeito, com algum detalhe diferente. Então, uns detalhes diferentes não vai fazer não vai fazer diferença na peça. Contanto que, ó, que nós vamos juntar as 2 peças e vai ficar o bico de um encaixado no espacinho do bico do outro. Ó, já passei. E agora eu vou cortar minha peça, cortar minha linha, né? E vou fazer o arremate. Vamos fazer agora com a outra peça, com o outro lado. Vai ser a mesma coisa. Vou pegar os 2 bicos aqui, vou encaixar eles, ó. Então, ele vai ficar encaixado aqui. Eu vou costurar eles aqui, do jeito que for mais confortável, que fica mais discreto possível. Vamos então para a segunda peça, né? Para a segunda ponta. Vou vir aqui na ponta, esse aqui eu vou fazer assim, na ponta aqui da minha folha,
na parte de trás e vou amarrar. Vou vir aqui, vou encaixar ele, então eu vou pegar aqui o primeiro ponto aqui embaixo da minha folha da outra peça e vou costurar, encaixando os dois. Agora eu venho aqui no próximo ponto, na próxima correntinha, vou pegar a correntinha e vou vir aqui no próximo ponto da outra peça e vou costurar. Ele está encaixado aqui, ó, então. Vou vir aqui no pé aqui do ponto, né? Porque aqui nós temos as 3 correntinhas, eu comecei na correntinha aqui de cima, vou vir aqui no pé do primeiro ponto baixo e vou vir aqui na correntinha do outro e vou costurar. Então, eu fiz 3 costuras aqui. Vou vir aqui, onde tem no pé aqui do primeiro ponto baixo, vou vir aqui na correntinha e vou costurar. Então, eu vou costurando e vou olhando para ver como vai ficar o mais discreto possível, pegando sempre a correntinha de trás, para não aparecer do outro lado. Já tá bom, né? Então, vou fazer aqui, dar uma ajustada e vou cortar para arrematar. Desse lado, então, ó, ficou assim, tá vendo? Ficou assim, ó. Vou arrematar ele e ele vai ficar com a peça assim. Do outro lado, também vou virar, ó. Vou arrematar, vou tirar essa linha, ele vai ficar assim. Tá vendo? Vou ajustar a linha, tudo certinho, então ele vai ficar assim. Vou terminar e aí eu volto para mostrar a peça inteira para vocês. Terminei a junção dos dois, tô mostrando para vocês, ó, esse é o lado do avesso, esse é o lado do direito. Para vocês verem que nenhum aparece, ó. Eu fiz o arremate, ficou certinho. Meu trabalho ficou assim. Quem ficou até aqui, eu agradeço e até a próxima.